Nós estamos falando sobre promessas. E falamos de várias promessas. Todas essas mensagens estão no nosso canal do YouTube. E assim como já estou trabalhando num livro sobre a fé, segundo os meus cálculos, um livro de 200 a 300 páginas sobre fé. Tudo que eu andei falando aqui, 20 mensagens sobre fé, cada palestra sobre fé, cada mensagem sobre fé, dá em média 15 páginas de texto. Vou cortar algumas coisas, como essas partes introdutórias, para se tornar um livro. E seguir com promessa, onde eu disse que a nossa fé está fundamentada, amparada nas promessas. E falei de vários tipos de promessa. Falei daquela promessa de vida boa e não de boa vida. E hoje eu quero falar da promessa de vida nova. E o texto, 2 Coríntios 5,17. Paulo declara, em 2 Coríntios 5,17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. É óbvio que Paulo está com a sua cabeça judaizante farisaica. Ele está se referindo a todo aquele processo viciante das leis. 618. E Paulo, oriundo deste conceito, ele diz que tudo aquilo agora está em Cristo. E com Jesus, tudo se faz novo. É óbvio que a visão de Paulo não é uma visão da dermatologia. Não adianta pôr maquiagem achando que vai ficar novo. Pode até dar uma melhoradinha. Ele não está falando de uma mudança de vestimenta, onde dá uma parada na estética. Mas ele está falando de algo interior, que tem de brotar para o exterior. E todos nós, em algum momento, desejamos começar de novo. E você vai ver que isso vai brotar com muito mais força no final do ano. Onde muitos aqui vão dizer, não, 2026 eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aquele regime e vou começar 2026 novo, diferente. E o sincretismo ajuda até aos cristãos sincréticos que insistem, por mais que diga que não, que tem de pôr roupa branca na virada do ano. Se a senhora ou o senhor me disser, não, eu ponho porque todo mundo põe, mentira. Você põe porque você acredita que tem que virar de branco. Eu duvido você virar de preto. O único aqui que vira de preto para sempre é Leonildo. Não tem como. E os outros, eu também um pouquinho mais moreninho, não tem que ficar mais branco. Mas está enraizado na gente. A ideia de que, cometendo algumas coisas, renovamos a nossa vida. E a Bíblia fala de uma vida nova, que tem a ver com uma profundidade radical, que não é uma maquiagem moral. E essa promessa, que Paulo aqui em 2 Coríntios está dizendo que já se cumpriu em Cristo, ela nasce em Ezequiel 36, verso 26 e 27. Preste atenção, porque hoje você vai ver a vida nova que Jesus promete, que Deus promete, de um ângulo diferente de que provavelmente você tenha visto no mundo evangélico.
Essa promessa de vida nova está em Ezequiel 36, a partir do verso 26. Eu, diz o Senhor, lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito, com E minúsculo, ou seja, o seu vai ser mudado. Não é o espírito dele colocado em nós, é o seu mesmo, viciado, vai ser renovado. Aqui é um texto clássico que a gente poderia chamar de transplante. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração com sentimento, pulsante, vivo. Porei dentro de vocês meu espírito. Porque depois que o seu espírito, o nosso espírito é renovado, aí Deus dá o dele. Porque Deus não trabalha como um mendigo trabalha, que achando que trocando de roupa ele está limpo. Eu tenho que primeiro limpar o seu espírito para pôr o meu espírito. Para que sigam o quê? Meus decretos. E tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Aqui, se você se deter nesse texto, o grande questionamento e a pergunta e a charada, como se diz da literatura, já está nesse texto. Quando Deus proferiu a promessa de nos dar uma vida nova, o povo dele, nós, estávamos enfiados numa religiosidade sem fim. Israel estava tentando agradar a Deus por mecanismos humanos, não obtendo nenhum tipo de sucesso diante dele. Era como se eles estivessem apenas trocando de roupa sem tomar banho. Era como se eles tivessem passado maquiagem sem tirar a velha. Era como se eles estivessem sobrepondo algo novo em cima de algo velho. Historicamente, essa profecia está entre 593 a 571 antes de Cristo. No período do exílio na Babilônia, a tribo de Judá tinha sido levado cativo a eles. E Jerusalém tem o seu templo destruído em 586, a primeira vez. E o povo então fica sem um lugar de referência para adorar a Deus. E isso significava uma derrota política, uma derrota estrutural dentro do seu sentido de nascença. Nascemos para adorar a Deus, mas não temos aonde adorar. E com isso, os judeus estavam sofrendo uma humilhação nacional. E todos os outros povos estavam vendo os hebreus como um povo abandonado pelo seu próprio Deus. E esse abandono que eles se achavam era julgado por conta de idolatria, injustiça social e um culto mecânico sincrético. Que você vai se lembrar de que o próprio Deus diz certa feita de que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. E Deus, por meio de Ezequiel, chama a todos nós e o seu povo da época de um povo de coração empedrado, duro, insensíveis à lei de Deus, resistentes à aliança, endurecidos no pecado. Endurecido no pecado é mais ou menos o que Paulo fala nas suas cartas de pecado cauterizado. Nós não temos mais nenhuma sensibilidade com a ferida. É como se você tivesse uma ferida e ela fica adormecida, de maneira que passando o dedo, a mão, você não sente absolutamente nada mais. Mas a ferida está lá. E o exílio era o juízo de Deus, mas também era pedagógico, que mostrava que o coração deles não podia ser transformado
pelos seus próprios comportamentos e atos, desejos e vontades. Você precisa entender que quando Deus promete vida nova ao seu povo, não está, e aqui que vem a diferença de tudo que nós temos ouvido por aí, não está pautada em absolutamente nada a ver com o amor de Deus a nós, como nós pregamos. Deus te ama, Jesus te ama, Deus quer mudar a sua vida. Ora, quem vive uma vida de pecado, desfrutando dos luxos e dos frutos que o pecado dá, como prazer imediato, quer se livrar deles? Ninguém. Já disse aqui e repito, que quando Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, não é cansado e sobrecarregado de pecado, é cansado e sobrecarregado de lei. Ele está falando aos fariseus. Tomai o meu jugo, que é o quê? Leve e suave, porque o da lei é pesado. E a gente sai para evangelizar dizendo, Jesus está te fazendo um convite. Não, não está. A menos que você seja totalmente religioso e que precisa viver um sincretismo após o outro, como os pagãos, ou como os judeus de lei após lei, lei após lei, lei após lei. Jesus está dizendo sim a vocês, vinde a mim, porque em mim não precisa de mais nada disso. Em Cristo não precisa mais de caroço de romã na carteira para virar o ano. Não precisa mais pular 7 ondas. Não precisa mais acreditar em sorte, em sincretismo, em entrar para a porta e sair pela mesma porta. Não precisa mais ficar preocupado que pisou com o pé esquerdo e não com o direito. Não precisa mais ficar incomodado se vai dar certo ou não, porque alguém falou uma palavra para você e você não amarrou aquilo. Está amarrado em nome de Jesus. Isso é uma neurose espiritual. Veja aqui, no mesmo texto de Ezequiel 36, não agora 26 e 27, mas o que ele diz antes de prometer transformar o meu coração e o seu e o nosso, de pedra em coração de carne. Veja qual que é o motivo de Deus, qual é o objetivo de Deus, qual é o interesse de Deus em cumprir com essa promessa que Paulo vai dizer na abertura desta fala, que em Cristo essa promessa se cumpre. Verso 22, do mesmo capítulo de Ezequiel 36. Portanto, transmita ao povo de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Eu os trarei de volta, ó povo de Israel. Mas não porque merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Estão falando mal de mim. Estão dizendo por aí nas outras nações que eu não tenho poder. E estão dizendo isso porque vocês vivem de forma leviana. Estão dizendo isso porque vocês vivem do jeito que vocês querem. Estão dizendo isso porque vocês prestam religiosidade e essa religiosidade não tem fruto algum. Estão dizendo isso porque vocês carregam o meu nome, mas a vida de vocês não presta. Eu, diz o verso seguinte, lhes mostrarei a santidade do meu grande nome. O nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor. Quando Deus promete dar vida nova para a gente, Ele não promete dar vida nova porque Ele está com pena ou com dó de como você vive. Ele fará isso para mostrar às nações que Ele é o Todo-Poderoso. E que transformando a nossa vida, todos verão que há um Deus que reina soberanamente sobre todas as nações. É ou não é diferente do que você aprendeu? De que Deus muda a sua vida porque Ele ficou com dó de você. E a gente chora diante da cruz quando a gente diz, foi por amor a mim. Sim.
Não deixa de ter amor em todos os atos de Deus, apesar de que eles são justos. Mas o amor de Deus, antes de ser a mim e a você, é ao seu próprio nome. Diz esse texto que a promessa de vida nova é um ato de vindicação da glória divina diante dos povos. Agora você vai entender então quando Paulo diz na sua carta aos Coríntios de que Deus tomou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É Deus mostrando que Ele é capaz de pegar pessoas pecadoras, destruídas como eu e você, e transformá-las em santas. Não para que a gente saísse por aí dizendo, que alívio que eu estou tendo de estar em Cristo Jesus. Mas para que os povos digam, Deus reinando no universo, por causa da vida deste homem e desta mulher, que são transformados pela sua santidade. Não é, obviamente, um cristianismo piegas que nós temos visto no século XXI. Um amor, que esse amor está tão exagerado que permite que o sujeito viva de qualquer jeito, mas por amor você pode viver enfiado no pecado. Aqui em Ezequiel, não. É a transformação de uma vida pecaminosa em uma vida santa, para que ninguém mais fale mal de Deus por conta do seu povo estar vivendo de qualquer jeito. O que a promessa representava? Não somente um retorno a Jerusalém ou a Judá, a tribo de Judá a Jerusalém. Não era só uma questão de terra, mas Deus promete ali um novo coração. Porque Ele sabe que se Ele não transformar o que nós somos, não adianta pôr nenhuma das suas leis na nossa cabeça que não funciona. Não entra. A Bíblia vira um livro de sociologia, de história. A Bíblia vira um livro de uma marcha de um povo. Mas existem os outros livros que também é a marcha de um outro povo, como o Alcorão, por exemplo. Existe um outro livro que é a marcha de um outro grupo de pessoas que entendem diferente, como o Evangelho, segundo Allan Kardec. É uma outra visão. Não é só isso. E não é isso. É um novo coração sensível à vontade dEle. Um novo espírito, porque o nosso está completamente viciado, contaminado, programado, chipado de todo jeito com coisa ruim. E assim, na promessa, o próprio Espírito de Deus capacitando o nosso já renovado, zerado, resetado, para andar em seus caminhos. Mas eu fui fazer uma pergunta, então, o que é essa vida nova prometida em Ezequiel? Que não é para o meu bem-estar, é para a glória dele. Eu quero repetir isso aqui consistentemente nessa manhã. Não é para o nosso bem-estar, é para a glória dele que nós somos transformados. Essa vida nova não é apenas mudança de comportamento. Não se trata de virar uma pessoa melhor. Porque isso você pode fazer pelo estoicismo, pelas correntes filosóficas. E outras religiões prometem também uma vida melhor se você seguir aqueles passos perfeitos e se você seguir todos os princípios. Não é isso. Essa vida nova, ela está totalmente retratada em João 3,7. Não precisa pôr, mas é aquela conversa clássica de Jesus e Nicodemos, que Jesus fala de nascer de novo. E esse nascer de novo, Nicodemos fica imaginando mamãe e olha e disse, como eu volto? Jesus, você não está entendendo. E você não está entendendo porque o seu espírito ainda é um espírito acostumado a pensar pelas categorias humanas. E esse novo nascimento não é você quem proporciona, não é você quem faz, é o meu Pai quem dá a todos aqueles que Ele quer. Transforma em nova criatura. Como Paulo disse no texto que iniciamos. E assim, como Deus criou tudo a partir do nada,
Ele recria a nossa vida espiritual baseado no texto de Efésios capítulo 2, do nada também. É um novo coração. Não é uma reforma, é um novo coração. Que está totalmente inclinado a obedecer e amar. Segundo, ainda perguntei, então, como essa vida nova acontece? Porque agora, se é de fato algo novo, então como é que esse algo novo acontece? Romanos capítulo 6, verso 4, a gente tem uma direção. Que vai dizer, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. E quem começa essa ilustração mais clara na terra sobre esse batismo é João Batista. Onde ele vai para a beira do ribeiro e ele convida aqueles que querem ter uma nova vida. Aí sim, aqueles que vão a João Batista vão com o conceito de que tudo que eles carregam não funciona. Não dá certo, já tentei. Já fiz todo o caminho para amar a minha esposa. Eu levei flores, eu dei carro novo, eu dei tudo que eu pude para aquela mulher ficar melhor dentro de casa para mim. Não funcionou. Não funcionou porque ela precisa ser transformada e você também. E a gente precisa aprender que não é nesse mecanismo de troca que as coisas funcionam, é nascer de novo. Então, João Batista começa dizendo, arrependei-vos, ou seja, tenha consciência de que a tua vida é um lixo. Arrependimento é isso. Arrependimento não é choro, arrependimento não é a gente ouvir uma música que toca nas emoções e a gente se derrama. Arrependimento, claramente traduzido, é você não presta para nada. Vamos fazer uma ginástica boa? Vira para quem está do seu lado e diz assim, você não presta. Ah, tem coragem. Calma aí. Isso é só para acordar você. A briga de marido e mulher hoje aí. Calma aí. Esse é o primeiro passo. Porque, meus irmãos, a gente tem esse engano de que eu vou ficar mais bonito com essa maquiagem, eu vou ficar melhor com essa roupa, eu vou ficar melhor se eu aprender uma linguagem diferente, eu vou ficar melhor. Socialmente falando, pode ser que funcione. Espiritualmente me falando, não funciona. Você acha que Deus vai ouvir as orações porque você fala bonito? Você acha que Deus está me usando porque eu estou de terno? Claro que não. Não é isso que faz com que Deus se incline a nós. O que faz com que Deus se incline a nós é Ele decidir que nós venhamos a mostrar ao mundo o seu poder. E se Ele decidir escolher você para que você manifeste a glória dEle, Ele vai transformar você. Mas começa com João Batista dizendo, tá ruim? Então vem para cá. E eu me lembro que chega um grupo de policiais junto com o Leonildo. Leonildo traz a delegacia com ele. E eles perguntam, o que é que a gente faz? E já naquela época João Batista disse, acostume-se com o salário de vocês. Não venha a extorquir ninguém. Está lá no texto. Acostume com o que vocês ganham. Já naquela época, já era marcado que os polícias extorquiam as pessoas. Cobrador de impostos. Zaqueu, quando se converte, ele entende alguma coisa no jantar e disse assim, peguei demais, cobrei demais, defraudei, extorqui. Não vou só pedir desculpa, como vou devolver. Olha que interessante.
E a vida nova que Paulo vai descrevendo aqui, começa pelo batismo, porque o batismo é um ingresso, é a matrícula numa nova vida. Eu quero participar desse negócio, porque eu estou cansado de perceber que o que eu faço não funciona. Então vamos resetar, e uma figura simbólica que dá um reset é o batismo. E o batismo significa que eu estou deixando aquela vida para trás e estou me matriculando numa vida nova. E começa com João Batista. E quando Jesus chega, você conhece a história, João Batista disse, opa, é o contrário, o senhor que tem que fazer isso comigo. E Jesus disse, estamos aqui para cumprir com os mandamentos, faça aquilo que deve ser feito. E ali no batismo todo mundo ouviu que aquele era quem Deus tinha total agrado e prazer na sua vida. Então a vida nova acontece através do batismo em que vem sobre nós uma manifestação diferente. Não só pela quantidade da água, pela qualidade da água. E aí é sincretismo ser batizado em água corrente para levar pecado, ou ser mergulhado num tanque para que cubra tudo e você nasça de novo. Isso é sincretismo. E como disse Nicodemos uma vez, eu gostei perguntando aos imersionistas, aqueles que dizem que para o batismo ter fundamento e ser verdadeiro, tem que ser mergulhar na água. E Augusto Nicodemos perguntou, e se mergulhar o sujeito até o pescoço e não mergulhar a cabeça, ele está batizado? Não, não está, tem que mergulhar a cabeça. Pois é, nós presbiterianos só jogamos água na cabeça, que é o que importa. Faz sentido. Uma nova vida, ou a vida nova, não vem de nós mesmos. Mas segundo João 15:5, vem de estarmos enxertados no ramo da videira. Quem mexe com planta sabe como fazer um enxerto e dali brota algo novo. E Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Quem está plantado em mim dará fruto. E quem planta é o Pai. Em João 3,8 vai dizer que o vento sopra onde quer, assim é o novo nascimento. Deus sopra em qualquer direção, na direção que Ele quiser, e se soprar na nossa, você ganhou, você foi abençoado. É uma ação sobrenatural. Essa vida nova acontece por conta de um gesto milagroso e poderoso de Deus. Mas veja, eu fiz a pergunta, o que é essa vida nova? Como essa vida nova acontece? Mas também fui atrás de quais são os frutos que mostram que nós temos essa vida nova. Porque Jesus disse que pelos frutos vos conhecereis. E eu pergunto então, Senhor, quais são esses frutos para que as pessoas conheçam que em mim habita o Senhor? Quais são os frutos para que as pessoas percebam que eu sou uma nova criatura? O que precisa evidenciar? Não é o que eu preciso fazer, é o que precisa evidenciar que o Senhor está em mim. Porque eu sei que se você aprender os caminhos do cristianismo, dizendo você tem que fazer isso, você faz no início, mas do meio para lá você não faz mais. Porque você não aguenta. Não dá. É difícil. Tem que acontecer alguma coisa milagrosa dentro da gente, porque senão a gente se perde no caminho com as conversinhas, como nós temos visto na escola dominical, com pessoas que sopram na nossa orelha. E eu pergunto, por que eu ter lido, por que eu ter estudado coisas que falam mal do cristianismo, não me desvirtua do cristianismo? Porque há uma obra sobrenatural no meu coração. Não é algo de mim, é algo de Deus. E aí, eu tenho algumas respostas. O fruto é que antes a gente era inimigo de Deus, agora somos filhos reconciliados. E antes eu tinha um jeito de viver, agora eu tenho um novo jeito de viver.
Antes, eu botava roupa sobre roupa. Agora, eu estou totalmente despido do velho e tenho o novo. Antes, eu rejeitava a palavra. Agora, eu amo a palavra. Eu posso falar muito de mim e não tenho nenhuma autoridade para falar de você. Mas olhando para a minha vida antes, eu vejo o quanto eu debochava dos crentes, o quanto eu achava a Bíblia um livro ridículo, o quanto eu achava essa vida uma vida perdida. E de repente, algo acontece no meu coração que eu passo a amar essa palavra e a amar a igreja e amar os cristãos de forma que eu não consigo explicar o que é isto. Então é amar aquilo que antes você rejeitava. É uma nova esperança. É quando você sente que algo é renovado dentro de você, sem que você busque em artifícios humanos e seculares e mundanos, mas algo brota em você que você diz, eu creio. E você pode provar porque você crê, porque a Escritura nos dá essa condição. Mas você simplesmente diz, eu creio. Mas ainda assim, o que é na prática essa vida nova? Eu não me contento com essas explicações. Eu preciso aprofundar um pouco mais. E você quer ir um pouco mais comigo? Sim ou não? Primeiro, essa vida nova é uma vida de identidade e propósito. Presta atenção. Que aqui eu vou puxar o tapete do cristianismo que venderam para você. Antes, você era pagão, a Bíblia diz isso. Nenhum de nós aqui é judeu, descendente da tribo de Levi. Ninguém aqui vem de Benjamim. Todos nós no Brasil, no Ocidente, somos pagãos. E como pagão, nós vivíamos para nós mesmos. Sua identidade pagã, ela é baseada nas suas conquistas, nos seus prazeres, nos seus bens e nos seus status. Nós vivemos como pagão para provar para os outros que nós podemos. Isso é o paganismo. Isso é antes. Mas agora, nessa nova vida que Deus dá para nós, trocando o nosso coração e espírito, nós vivemos para Deus. A nossa identidade está em Cristo. E no nosso dia a dia, de segunda a sábado, de segunda a sexta ou de segunda a domingo, isso muda como você encara os fracassos e sucessos. Você sabe que você veio de baixo, não pela sua mão e nem pela sua categoria mental, mas porque Deus está te alavancando e com o propósito de mostrar aos outros que é Ele quem põe e é Ele quem tira. No dia a dia, essa nova vida mostra que não é mais a sua performance que define quem você é, mas a sua união com Cristo. E sabe o que significa? Na prática, literalmente, é que você não se incomoda mais com as pessoas que te odeiam. Você se incomoda se Deus te odeia. É uma questão de identidade. Eu sei que eu sou amado por Deus. Agora você pode dizer para quem está do seu lado, aquilo que você disse que você não presta, agora você diz para ele, eu sou amado por Deus. Significa que não importa se você disse que eu não presto. Segunda coisa que eu achei aqui. O relacionamento com Deus. Antes, como pagão, eu orava, eu rezava,
eu proferia espiritualidades para fazer com que Deus me desse o que eu queria. E é engraçado que parece que eu falando sobre o que é pagão, parece que eu estou falando o que é o cristianismo de hoje. Mas segundo as Escrituras, é o comportamento pagão, antes de Cristo. Sem Cristo, melhor. E antes, eu acendia a minha vela para os santos que eu tinha, eu fazia minhas preces pelas miçangas da macumba. Fui macumbeiro. Depois me tornei boacumbeiro. Antes eu fui do mal, agora eu sou do bom. Porque muito do que nós temos de cristianismo no Brasil parece boacumba. Que a gente se utiliza das escrituras, a gente se utiliza das orações, a gente se utiliza das coisas de Deus na igreja para manipular o sagrado ao nosso favor. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É tudo eu. Isso é pagão. A gente agora, como crente, se relaciona com Deus porque a gente achou o pai que havia perdido. É a parábola do filho pródigo. Antes, a gente lia textos sagrados para manipular o sagrado. Agora a gente lê os textos sagrados pelo prazer de ter encontrado a verdade. No dia a dia, de segunda a domingo, não é apenas pedir coisas, mas conversar com Deus para estabelecer um vínculo com aquele que nós amamos agora, com aquele que é importante para nós, e não são mais as situações que são importantes, é Deus que é importante. É fácil você pensar no que eu estou dizendo? Que quando você era criança, você tinha um relacionamento com o seu pai e com a sua mãe, por conta das coisas que ele prometia dar a você. Sorvete, passeio, carro, videogame. Tudo aquilo que nós naturalmente associamos à figura mais poderosa que nós. Quando você cresce, que se você torna adulto, como Paulo diz, quando eu era menino, desejava as coisas de menino. Agora que eu sou homem, que eu sou adulto, eu desejo as coisas de um homem adulto. Agora que eu já sei dirigir, que eu já aprendi as coisas da vida, que eu já tive todas as coisas do meu pai, e meu pai não está mais conosco, o que me angustia é não poder mais ouvir a sua voz. Essa semana mesmo eu estava vendo um programa de televisão, onde passava a história de um policial no Rio chamado Mariel Mariscot. E eu cresci ouvindo meu pai contar as histórias de Mariel Mariscot, da escuderia Lecoq, a gênese da milícia hoje no Rio de Janeiro, com os detetives no Rio que fizeram a limpa lá na década de 70. E eu vi aquilo, eu peguei o telefone e disse, vou ligar para o meu velho para falar, pai, estou vendo aquilo que o senhor sempre me contou. Opa! Estou entrando aí na terceira dimensão. Meu pai não está mais aqui. Eu não ligaria para ele, para que ele me contasse essa história que eu estava vendo e que já ouvi quando criança. Eu ligaria para ele para ouvir a voz dele. Quando nós somos transformados por Deus, a gente não busca mais a Deus para Ele nos dar as coisas, a gente busca a Deus pelo que Ele é. A oração não é para que Ele me abençoe. A oração é para que Ele toque na minha pele e que eu sinta o seu cheiro. É diferente. Quem é adulto não se aproxima mais do pai ou da mãe pelo que ele pode dar, porque ele não pode dar mais nada, mas se aproxima somente pelo que ele é. No dia a dia, é uma conversa, é uma intimidade, é uma necessidade pessoal. Terceiro, e a moralidade e a conduta. Antes, a minha consciência é guiada pelo que me agrada. E é o que todo mundo faz. Se todo mundo tem, eu também quero ter. E não tem nada de mais disso. Mas agora, sendo nova criatura,
O meu referencial não é mais o que me agrada, o meu referencial é o que agrada a Deus. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é a ideia, pensa, eu vou tentar criar aqui. Dentro do antes pagão, Senhor, eu não quero andar de ônibus, eu não quero andar de metrô, eu não quero andar de trem, eu não quero andar no meio do povo por suor, por essas coisas, eu quero conforto, Deus. E por favor, não tem nada de errado nisso, eu só estou dizendo que isso ainda é um conceito pagão, mas quando nós somos transformados, sabe como muda? Senhor, não importa se eu estou de ônibus, não importa se eu estou de trem, não importa se eu estou a pé, o que importa é os que eu vou encontrar pelo caminho, e eu vou mostrar que o Senhor habita na minha vida. Muda tudo. Porque aqueles que eu vou encontrar pelo caminho vão perceber que eu sou de Deus, pelo meio que pelo jeito que eu ajo com eles. Então a honestidade no trabalho, ela é mesmo quando ninguém está vendo. Eu cumpro os horários do serviço, não porque o meu patrão está sentado na sala do lado, mas porque o meu Deus quer que eu seja testemunha do que é certo e do que é errado. Eu não preciso ser pego para andar direito. Eu ando direito, porque o meu Deus transformou o meu coração e a minha vida. É diferente. Quando perguntaram para Lutero sobre como um sapateiro cristão devia viver, ele falou, faça um bom sapato e cobre um preço justo. Sapato durável, de qualidade, com preço justo. Vão entender que Deus está em você. Seja justo, seja honesto. Na moralidade, a gente não é mais honesto porque a gente está no ganha e perde e no que a gente vai ganhar. A honestidade nossa tem a ver com Deus está vendo a nossa vida, Ele transformou e todo mundo vai ver, esse é de Deus. Por que ele é de Deus? Porque ele é honesto. Na relação com o próximo. Não está baseado mais no interesse, no poder ou na autopreservação. Mas está no perdoar como foi perdoado. Está na oração de Jesus, não está? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Não guarda rancor, oferece ajuda sem esperar retorno. E Jesus disse, qual vantagem de ajudar quem pode pagar? Nenhuma. A gente ajuda justamente porque ajuda. Porque o nosso coração foi transformado, o nosso espírito foi mudado. Não é que ele foi renovado, ele foi trocado. E a gente ajuda porque o Espírito de Deus está em nós e somos assim. Porque é assim que um cristão é. Pastor, mas ele te atacou. Meu irmão, a Bíblia diz, a vingança pertence a Deus. É difícil não guardar rancor, oferecer ajuda sem esperar retorno, tratar o outro como imagem de Deus. Eu lembro, contei para vocês aqui, veio aqui umas 2 vezes conversar comigo, mas disse que viria no culto, não veio, isso não é um problema meu. Eu estou aqui, depois do almoço, almocei na cozinha da igreja, sozinho, escutei um barulho, quando eu olhei, tinha um carro atravessado ali no meio, pegou uma senhora ali pelo meio, na pracinha. Ninguém saiu, e aquela senhora chorando, desesperada ali, aquele senhor sem saber o que fazer, pegou ela no meio. Aí eu saí, abri o cadeado, falei, senhora, eu sou o pastor ali da igreja, a senhora quer tomar água ali, a senhora quer, vamos acalmar as coisas? Eu não sei o que fazer, meu Deus, como é que isso foi acontecer? Vai história, 20 minutos ali conversando, eu venho, fecho a igreja, vou com ela até dirigindo o carro dela, vou com ela, com o senhor seguindo, o senhor que bateu nela. Fomos lá, 3 horas da tarde, eu estava dentro do apartamento daquela senhora com aquele senhor fazendo a mediação, quem que paga o quê? Eu não sou juiz. Teve uma hora que eu disse, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? A gente se mete em cada enrascada, né? Eu tanta coisa para fazer aqui. Essa senhora, para muita gente,
deu testemunho de que Deus colocou um anjo na vida dela. O anjo é esse que vos fala. A minha cabeça, eu esperaria que essa senhora se convertesse a Cristo e frequentasse esta igreja aqui. Porque a gente sempre fica nessa tensão de fazer as coisas para ter retorno aqui. Só que o novo nascimento não pensa assim. O novo nascimento teve, segundo Ezequiel, o novo nascimento para que Deus fosse glorificado. E se aquela senhora vê que eu fui usado por Deus, é para isto que eu fiz o que fiz. Dá para você entender? Como pagão, a gente pensa que, puxa, eu gastei a minha tarde inteira e não tive retorno. Mas o retorno não é para você, o retorno é sempre para Deus. Ele disse em Ezequiel, vou transformar você para que o mundo veja que eu sou Deus. Antes, o pagão encara a dor como absurdo, como azar. Agora, crente renovado, ele sabe que o sofrimento é usado por Deus para um bem. E a morte é a porta para a vida eterna. John MacArthur falou numa das frases dessa semana com o assassinato do Kirk. Aquele rapaz nos Estados Unidos, nosso irmão em Cristo. A morte põe o crente no colo de Deus. Nós aqui choramos aquela atrocidade. Mas aquele assassino só apressou para que Kirk chegasse na eternidade. Nós não somos derrotados nunca. Choramos, ficamos tristes. Mas se há um Deus reinando no trono que controla todas as coisas, não devemos ficar perguntando por quê, mas para quê? E para a glória de Deus, os sofrimentos existem na nossa vida, porque o mundo vai ver que aqueles que foram renovados, nasceram de novo. O sofrimento não abala, não machuca, não destrói. Como disse Paulo naquele texto magnífico, em tudo somos atribulados, mas não somos destruídos. Isso é o crente. Você já viu o velório de crente? Canta hino, chora de saudade, fala da bênção que ele foi. Você já viu o velório de pagão? Cai em cima do caixão, se desespera, eu quero morrer junto. Se você vê um velório de crente desse jeito, saiba que ali é crente como era Israel antigamente, da boca para fora. O coração dele não foi renovado. O espírito dele não foi trocado. Choramos de saudade. Choramos o rompimento à distância, mas nos alegramos, porque a gente pode dizer, daqui a pouco, nós estaremos juntos na eternidade. Quando eu saio para dar palestra e vou para outros lugares longe, que eu não sei se eu vou voltar, eu cumprimento as pessoas dizendo, até a eternidade. Aí você percebe quando o cara não é crente, que ele diz, ô pastor, não fala isso não. Eu falei, como não? Nós vamos para a eternidade junto. Se a gente não se vê mais domingo que vem, nós vamos nos encontrar na eternidade, meu irmão. Sexto e último. O pagão se acha livre para fazer o que quer, mas é escravo do pecado, dos vícios e da aprovação dos outros. Ele se acha o cara mais livre para fazer o que ele quer. Mas ele não sabe que ele é escravo daquilo que ele quer fazer. Mas o crente, verdadeiramente livre para servir a Deus e viver uma vida de santidade. No dia a dia, na segunda a segunda, eu não peco por medo do castigo. Eu não peco para não ver Deus chorar. Isso para mim é tão forte, que vai nascer na minha criação com meu pai. Que meu pai era tão gente boa, que uma vez que eu subi, trabalhando na Bering House, puxa vida, um homem lá dentro disse, você já
Bateu um baseado? Não, ele falou, vou trazer uma butuca para você. Ele me trouxe uma bolinha prensada. E ele disse, abre, esfarela, pega um papel fino como papel de Bíblia. Para mim, Bíblia naquela época era referência de papel para fumar maconha. Nunca fumei. Nunca usei entorpecente. Cheguei nos fundos da casa que a gente tinha de final de semana, que era o lazer. Fui para os fundos. Eu acho que tem um pé de maconha plantado lá. Eu olhei aquilo, joguei fora ali. Se tivesse semente ali, deve ter nascido. Só pela imagem de que quando chegava em casa, se meu pai estivesse na sala, e ele, não sei, agora na fase adulta, eu nunca vi ele fazer isso, mas ele sempre me chamava de filhão. Nunca vi ele chamar meu irmão mais velho assim. E aí, filhão? Como é que foi lá fora? O que está acontecendo lá fora? Está tudo bem? Eu não teria coragem de encarar meu pai com os olhos vermelhos de maconha. Porque eu sabia que aquilo podia entristecê-lo. Porque ele sempre disse, fique longe disso. Isso foi transferido para Deus. E a gente agora renovado não peca. Porque vamos ser punidos ou vamos perder a bênção. A gente não peca porque a gente não quer ver Deus chorar. É diferente. Continuamos sendo atraídos pelo pecado. Mas agora temos o poder e a liberdade de dizer não, porque nós fomos renovados. Conclusão. Consegui escrever só isso aqui. A vida nova em Cristo significa que no cotidiano, suas escolhas, desejos e atitudes deixam de girar em torno de si mesmo e passam a refletir a presença de Cristo em você. A promessa de vida nova é simplesmente porque Deus resolveu limpar o seu nome, o nome dele, diante do mundo. E decidiu fazer isso transformando a sua vida, servindo como testemunha de que Ele ainda é o Senhor. Agora sim eu tenho a resposta de uma pergunta que eu faço ao longo da minha vida. Por quê? O pior filho, o pior aluno, o mais perdido, é o primeiro a ser salvo, para que toda a minha casa veja que a glória é dele e não sua. Em Ezequiel eu tive a resposta. Vou limpar o meu nome de tudo que falam de mim e vou começar pelo mais perdido, por aquele que não merece, para que vejam que a glória é minha. Por isso que Deus te escolheu, por isso que Deus trocou o seu coração, por isso que te deu uma vida nova, para que o mundo veja que Ele é poderoso e soberano. Como eu poderia imaginar que eu seria reconhecido pelos meus parentes como o mais inteligente, o que cresceu e o que conseguiu coisas que aos olhos humanos era impossível? Porque o poder pertence a Deus. E é Ele quem fez isso. E não há em mim mérito algum. Curve a sua fronte. Senhor, entendemos hoje aqui que pela Tua palavra temos uma nova vida, porque ela testifica. O mundo insiste em dizer que temos uma nova vida porque o Senhor teve um capricho de dar a nós um presente. Mas o Senhor está limpando o seu nome com a nossa transformação. O Senhor está limpando o seu nome manchado na humanidade, no mundo, com os crentes que vivem segundo a tua vontade. O
transplante que o Senhor fez em nós. Mostra ao mundo que tu és poderoso. Vivemos para a tua glória e morremos para a tua glória. Que amanhã, Senhor, ao chegar no trabalho, as pessoas possam perceber que eu fui transformado pelo Senhor. Que eu estou aonde eu estou porque o Senhor me colocou. E eu não posso usar isso para me vingar das pessoas, porque eu não tenho mérito com o que eu tenho. Oh Deus, nos abençoe cada vez mais, que possamos entender que é tudo para a tua glória. Senhor, o cristianismo no Brasil e no mundo tem sido uma fé de gente mimada, achando que tem alguma coisa boa. Senhor, nós somos pobres, cegos e nus. E a tua glória se manifesta em nós assim, para nos transformar e mostrar ao mundo que toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra de Ezequiel, que descortina para nós que tu nos daria um novo coração e um novo espírito por causa do teu nome. E, ó Deus, hoje eu vejo, que a minha família passou a crer em ti, por esse coração que o Senhor me deu, por esse espírito que o Senhor me deu. E tudo é para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.